As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Nossa convidada desta edição das Quintas do Avante é técnica superior jurista na Câmara Municipal de Lisboa, docente na Faculdade de Direito desta cidade, da qual já foi membro do Conselho Diretivo, é membro também de várias associações, entre as quais a URAP, a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, a Associação Portuguesa de Juristas Democratas, da Voz do Operário ou da Associação Portuguesa A Mulher e o Desporto. Fez parte da direção da Rádio Local Telefonia de Lisboa e da organização do primeiro encontro de etnomusicólogos ibero-americanos, as culturas musicais urbanas do final do século XX, em 1994. Desde 1980 é membro do Executivo da Comissão Nacional da Festa do Avante e é também membro da sua Comissão de Espetáculos. Sejam bem-vindos a esta emissão das Quintas do Avante. Eu sou o Vítor Rodrigues e hoje vou ter comigo Madalena Santos. Olá Madalena, obrigado por teres vindo até aqui às Quintas do Avante. Olá, boa tarde, Vítor. É um gosto muito grande receber-te aqui, porque temos consciência que, enfim, o contributo que tu dás para a festa e para o facto de ter este podcast poder existir tal como é muito importante. Vamos, se calhar, ao início da história, ou seja, como é que a Festa do Avante surge? Eu sei que não surge do nada, havia já um historial de grandes festivais de partidos comunistas, sobretudo por essa Europa fora. Como é que nasce, como é que é semeada esta ideia e como é que ela é germinada e cresce? Bom, a Festa do Avante, sim, resulta, digamos, de um património, de um adquirido que vários partidos comunistas já tinham na sua vivência de realizarem uma festa político-cultural com uma dimensão enorme, nomeadamente, em particular, a Fête l'Humanité, do Partido Comunista Francês e também l'Unità do Partido Comunista Italiano. E, digamos, logo a seguir ao 25 de Abril, até porque os pioneiros que fizeram a festa, que a pensaram e que a valorizaram também de acordo com essa visão que tinham da visita a essas duas festas ainda antes do 25 de Abril, portanto, durante o tempo do fascismo, que visitaram essas duas festas, em particular o Ruben de Carvalho, que fez essa visita, fez uma delas até visitou com o Ari dos Santos, uma das festas do L'Humanité, e portanto tinham, digamos assim, esse sonho de um dia vir também no nosso país a poder realizar uma festa que tivesse o mesmo espírito, a mesma componente política e cultural. E claro, assim que houve o 25 de Abril, não é? Começaram logo, em particular o Ruben, a pensar e a fazer uma proposta no sentido de implementarmos a festa. E repare-se, o 25 de Abril foi em 74, como sabemos, portanto a primeira festa é de 1976. Portanto foi de tal maneira, enfim, com toda a questão de âmbito revolucionário e todas as tarefas gigantescas que nessa altura todo o partido teve, e em particular também aqueles que em princípio estavam muitíssimo ligados às questões de âmbito cultural, tiveram logo como que a fazer uma pressão significativa no sentido de montarmos essa primeira festa. E, portanto, do 25 de Abril de 74 até à festa de 76, digamos que foi pouquíssimo tempo para pensar a festa. Na primeira festa, como sabemos, ela foi feita na FIL, ainda dentro de um grande pavilhão industrial como era a FIL na altura, muito moldada ainda por, digamos, tipologia de stands, que eram stands standard, ou seja, não houve ali muita possibilidade ainda enfim, de se cumprir com aquilo que a festa mais tarde viria a fazer quando a festa foi para o exterior, embora o comício da festa de 76 tenha realizado naquela grande praça da FIL, mas tudo o resto funcionava dentro, não é? Com alguns palcos que também cá estavam.
Portanto, digamos que a festa foi de facto moldada nem experiências de partidos comunistas que existiram, mas hoje nós podemos dizer que a festa do Avante ganhou uma pujança, uma originalidade, que sendo tributária em alguns aspectos dessas festas, hoje em dia tem uma dimensão completamente distinta daquelas que a precederam nesse sentido, não é? Porque há vários aspectos que poderíamos ressaltar de diferenças. Claro, isto também se liga à evolução do movimento comunista internacional em termos das fases que tem vindo a atravessar mais de resistência, não é? Estamos numa fase de resistência e para a qual é necessário termos essa consciência e estarmos alertados para essa consciência que estamos numa fase de resistência, mas mesmo nesta fase a festa tem assumido um papel de uma pujança e de um crescimento como nenhuma outra. Sim, aliás, ela mantém esse estatuto de maior acontecimento político e cultural do país, isso é inegável. Isso de facto é mesmo assim. Não é porque o que nós costumamos dizer que não há festa como esta, não é um slogan publicitário, é uma realidade. É uma realidade, aliás, comprovada por todos quantos lá vão. Portanto, não é de facto um slogan publicitário e corresponde a muito daquilo que efetivamente a festa tem. E nós temos muitas vezes também feito uma distinção entre o que é a festa e a forma como nós afirmamos a festa e o que é um festival. Nós temos muitas vezes tentado explicitar que são conceitos diferentes para nós. São conceitos diferentes, desde logo porque a festa, enquanto tal, está muito ligada ao encontro de um com o outro, à forma como se festejam certas e determinadas vitórias, sejam elas quais sejam, de um núcleo pequeno, desde o núcleo da família, não é? Até a uma aldeia ou até um concelho. Portanto, tudo isso são festas da família, festas de aniversário, festas de casamento, festas de batizado, são festas de família. A festa de uma aldeia, que são muitas vezes as festas populares ligadas sempre a vitórias, e essas vitórias têm sido sempre em torno do esforço que uma determinada comunidade tem para depois fruir esse mesmo esforço, como é o caso das colheitas, festas muito ligadas às colheitas, e essas festas têm, digamos, vários aspectos, não são uma festa só de âmbito cultural ou de âmbito musical, etc. Tem vários componentes. O festival, por sua vez, é também uma celebração de algo, mas muito direcionado para uma determinada temática. Os festivais têm que ser todos adjetivados, ou são festivais de música, ou são festivais de gastronomia, ou são festivais de artes plásticas, ou festivais... Portanto, têm que ser sempre adjetivados nesse sentido, não é? E particularmente entre nós têm surgido esses grandíssimos festivais de música, não podemos negar, mas que fazem parte de uma realidade, de um mundo completamente aberto neste momento, e portanto todos esses artistas que vêm a esses grandes festivais não vêm só a Portugal, vêm também a outros festivais europeus e que fazem grandes turnés, e portanto têm uma outra concepção e um outro conceito completamente diferente. Não, a nossa festa é a festa de Abril, é a festa do Portugal de Abril, como o Álvaro Cunhal designou tão bem, com esta conclusão tão específica. E porquê é que é a festa do Portugal de Abril? Porque precisamente todos aqueles aspectos que, no fundo, em termos de direitos, todos eles, toda a tipologia de direitos que estão consagrados na nossa Constituição, nós fomos fazer aqueles check-ins de vez, relativamente a esses direitos que estão na nossa Constituição, estão presentes na festa. Portanto, é a festa do Portugal de Abril onde se assumem todos esses direitos que estão na nossa Constituição. Por isso é que lhe chamamos uma festa. E tem toda a componente. Tem a festa da família, tem a festa, digamos, ligada também às aldeias, às vilas, às regiões, porque cada uma das regiões, como sabemos, está representada também na festa, trazem a sua cultura, o seu artesanato, a sua música, a sua gastronomia.
tudo isso, das suas lutas que são fundamentais. Portanto, a nossa festa é uma festa e não um festival. A festa do Avante é uma festa global. Mas, claro que tudo isso também tem a ver com o facto de ter uma componente cultural que não deixa de ser muitíssimo vasta, que aliás tem capacidade ao longo dos anos até de se ampliar, como lembro a questão, por exemplo, do Cine Avante, que é relativamente recente na história da festa. Mas como é que a festa ganha esta dimensão de maior iniciativa político-cultural do país? Como é que também o contexto de há 50 anos propiciou que isso acontecesse? E já agora, como é que a festa contribuiu também do ponto de vista da cultura, da projeção da cultura, da maneira até de oferecer cultura às pessoas para uma mudança de visão e de paradigma na sociedade portuguesa? A festa é um study case. É um study case porque, aliás, tem sido alvo de muitas investigações que têm feito teses de mestrado e doutoramento sobre a festa. E porquê? A festa está tão ligada, digamos assim, a todas essas realidades, as mais diversas da cultura, que eu costumo dizer que não se consegue fazer a história da música portuguesa sem ir compulsar uma a uma às revistas da festa. Se nós formos ver as revistas da festa, que é desde logo um repositório e um manancial, enfim, gigantesco e brutal daquilo que se passa em cada um dos anos, nós verificaremos só através de compulsarmos essas mesmas revistas que se pode, através delas, fazer a história da música portuguesa em Portugal. Porquê? Porque a festa, ao longo de cada um dos anos, tem o melhor da música portuguesa, tem o mais representativo daquilo que consideramos o mais representativo da música portuguesa. E também tem acompanhado essa mesma evolução. Nas outras áreas da cultura, todas elas, o Avante o teatro esteve presente desde a primeira festa, toda a tipologia de música tem estado presente, de uma forma ou de outra. É claro que agora, ultimamente, há uns tempos esta parte, a música clássica, por exemplo, assumiu uma importância e uma dinâmica que não teve nos primeiros tempos, mas nas primeiras festas também esteve presente a música clássica, não em grandes concertos sinfónicos, como nós agora temos na abertura da festa. Mas, digamos que a festa também foi pioneira relativamente à música, e já irei a outras formas de significação e de demonstração cultural, mas no plano da música é claro que a festa tem dado cartas de uma forma mais, digamos, complexa, diria assim. Porquê? Porque a festa assume toda a tipologia de músicas. Nós não podemos pôr a música em gavetas ou quadradinhos ou não sei o quê, mas todas as formas de inovação da própria música e têm estado presentes na festa, porque nós damos, digamos, a liberdade a cada um dos autores que fazem mesmo essas propostas à festa, possam aí desenvolver o seu trabalho e mostrar o seu trabalho, muitas vezes ainda inovador. Por exemplo, a música em computadores, que foi também pela primeira vez demonstrada na festa. A tipologia da música, por exemplo, minimal repetitiva, que também pela primeira vez teve a sua presença na festa, através do Telecto, que tantas vezes e tantos anos pontuou na festa porque traziam sempre um convidado especial estrangeiro para também tocar com eles. Portanto, a festa sempre recebeu toda a tipologia de música que hoje possamos, digamos assim, encontrar como presente no nosso panorama musical. Mas a festa abriu também, como é óbvio, a todas as outras manifestações. Não só o teatro, o cinema, o artesanato, a animação de rua, os espaços agora que são espaços fundamentais, por exemplo, para as crianças, muito ligadas ao amar o ambiente e a estar de facto sempre muito vocacionados e alinhados com as políticas de ambiente e a educação para a juventude, a ciência, que também tem um pavilhão próprio. Portanto, tudo aquilo, digamos assim, que sejam manifestações culturais novas, sejam elas
no âmbito da música, sejam elas noutros setores, a festa acolhe sempre como possível presença. Por exemplo, a Rave Avante, que agora também já se assumiu, foi uma novidade na altura, e agora também já se assumiu como uma personalidade muito própria, e que também tem convidados sempre DJs. A forma, por exemplo, as bienais, as diversas bienais que têm também sido, muitas vezes também as bienais têm temas muito específicos, ou em torno da fotografia, por exemplo, etc. Portanto, ou seja, nem poderia ser de outra maneira. Porque é que a festa é assim? A festa é assim porque o Partido Comunista Português tem uma ligação às massas, sejam elas que está sempre, digamos assim, em função de ter esse mesmo conhecimento. Porque a realidade demonstra, e tem demonstrado ao longo do tempo, que estando os comunistas, os militantes do Partido Comunista, muito ligados aos problemas e à realidade portuguesa, em várias das suas seções, depois é, digamos assim, muito fácil fazer a festa no sentido em que bebe, recolhe essas mesmas propostas e essa mesma realidade no âmbito do povo, seja ele, digamos, das camadas sociais as mais diversas e também, em particular, dos próprios intelectuais, e depois, em função disso, a festa vai-se construindo nesse humus, nessa base, mas no fundo, quer dizer, a forma como nós depois concretizamos essas mesmas exceções e propostas que nos vêm de vários setores e também das pessoas que em nós confiam. Porque, claro, que os artistas que vão à festa, a grande parte deles não são militantes do Partido Comunista Português, nem tem que ser, era o que mais faltaria. Mas as pessoas confiam em nós, digamos assim, para mostrar o seu trabalho, para ser a montra, no fundo. E porquê? Porque a festa é uma festa de massas, a festa é uma festa em que tanta gente vai e assume, de facto, a diferenciação da festa, que as pessoas também gostam. Aliás, há um agente que uma vez me disse, enfim, eu não tinha pensado nisso, mas houve um agente de um grupo de música que me disse, relativamente a qualquer artista, há uma fase do artista antes de ir à festa do Avante e uma fase do artista depois de ter estado na festa do Avante. E ele queria significar com isto, depois quando falámos um pouco mais sobre este pensamento dele, sobre esta conclusão, ele queria significar com isto vários tipos de questões. Desde logo, porque a carreira também deu um incremento a partir do momento em que de facto esteve na festa, em termos de conhecimento, etc. E por outro lado, também, e isso muitos artistas ressaltam, muitos, para não dizer todos, que na festa são tratados de uma forma completamente distinta do que são noutros espetáculos por esse país fora. Porque a festa tem uma maneira de receber muito específica, tem uma maneira, e não é questão da simpatia, de ser mais simpático, ou de ter mais este catering, ou mais aquele, não é isso, é um todo, é um pleno, é uma forma como os artistas ali se sentem bem naqueles bastidores, em função de considerarem de facto que são respeitados, e que é um espaço de liberdade em que eles estão bem, confortáveis, e que lhes são dadas todas as condições materiais, subjetivas e objetivas para fazerem o melhor que puderem em termos do seu espetáculo. E, portanto, eles sentem isto. Isto é algo que se sente. Lembro-me de que a primeira vez que eu ouvi falar dos Ziolinda foi num programa da festa, creio que de 2007, não é? Que não fazia a mais pequena ideia de quem eram, e o resto é história, não vale a pena sequer estar aqui a contar. É um exemplo de vários, de muitas bandas. Vários, exatamente, tantos, a começar pelos Trovantes, por exemplo, sim. E por aí fora, tantos, os UHF, os Trovantes, são muitos aqueles que de facto tiveram ali o seu palco pela primeira vez e que foram tratados mas queria aqui como deve ser tratado toda a cultura. Com respeito, nós estamos a falar com dignidade e com liberdade. Exatamente, nós estamos aqui a falar da questão
mais da vertente cultural, mas tu acabaste aí por divergir para uma outra, que é o papel do PCP na organização da festa, porque a festa começa muito antes de abrir portas, não é? A festa não para, a festa faz Sim, o ano inteiro. sim, na Às verdade é vezes isso. às vezes eu digo assim aos amigos, este fim de semana, já muito próximo de junho ou julho, este fim de semana vou para a festa. E eles isso não, é o contrário. É que esta já é a parte final de nós fazermos a nossa festa. A festa faz o ano inteiro, não se faz só lá propriamente a construir a festa nos terrenos da Atalaia, mas faz em muitas e muitas reuniões por esse país fora, em muitos e muitos contactos com amigos para recepcionar propostas enfim, visões sobre a festa. A festa faz durante o ano inteiro, não para. A festa Eu não lembro, para, ainda bem. sim, eu Ainda lembro que bem que a festa não para. há umas festas atrás, um conhecido meu me perguntava, então, mas como é que isto é idealizado, né? Eu tive-lhe a explicar que as organizações regionais concebem os seus próprios projetos de implantação, etc, etc, que tentam inovar todos os anos e por aí fora, né? De facto, Implantação, por exemplo, é um termo específico da festa, ninguém usa este termo. sim, é verdade. Implantação, implantar e desimplantar a festa. São conceitos que só na festa é que existem. Mas onde eu queria chegar era, Sim. nestes 50 anos em que a festa sofreu naturalmente profundas transformações, se eu te perguntasse, olha, destaca-me aí 3 ou 4 momentos que tu achas que foram determinantes para a festa atingir determinados patamares, lembras-te assim de 2 ou 3 coisas que foram muito importantes em termos Claro. de momentos? Então, uma das questões desde logo é a questão precisamente da construção dos pavilhões, não é? Só nós Uhum, é que construímos os pavilhões em tubo e em madeira desta forma, não é? Agora temos já outras formas também mais inovadoras, mais simples e também mais dinâmicas de construção. uhum, Mas esse tipo de construção tem a ver com o quê? Os andaimes faziam-se como? Faziam-se com tubo e com uhum, madeira. E, portanto, mesmo esse tipo de construção está muito, desde logo, ligado ao operariado e à forma como se construíam os edifícios na altura em que a festa iniciou. Mas eu queria, sobre isto, eu queria, por exemplo, dizer o seguinte: quando se fez a primeira festa, foi ainda em 76, foi ainda com alguns PAs, Power uhum, Amplification, é o que isto quer dizer, não é? Nacionais, não é? Não tínhamos ainda ido contratar ao estrangeiro. Mas claro, quando a festa assume a sua dimensão de ir para o ar livre, os PAs e os sistemas de som que existiam em Portugal não eram suficientes, nem de perto nem de longe. E uhum, então o Ruben, que tinha esta incumbência, começou a puxar pela cabeça como é que ele ia, digamos assim, contratar no estrangeiro um PA que não existia cá, não é? Na altura era relativamente fácil ir a Londres, embora as fronteiras ainda fossem fechadas, como é óbvio, não é? uhum, E portanto, com este repto, o que é que ele fez? Meteu-se num avião, imaginem bem, meteu-se num avião, desembarcou no aeroporto, foi até ao centro de Londres, instalou-se prosaicamente num café e começou a compulsar umas páginas amarelas, que é algo que as pessoas, e não sei se hoje em dia toda a gente sabe o que são umas páginas amarelas, mas era um calhamaço, não é verdade? Hoje em dia era impossível isto, porque o Regulamento de Proteção de Dados não permite que todos esses dados estejam ali acessíveis por toda a gente, tem que ser de outra forma. Mas enfim, compulsou umas páginas amarelas para ver quais as firmas que alugavam este tipo de som para vir para Portugal. E foi assim que foi alugado o primeiro PA, que veio de Londres, uhum. em 6 caminhões de tir, imagine-se, 6 caminhões de tir, e que veio por aí fora com 15 dias de antecedência, para não haver problemas relativamente a prazos. A partir daí, quer dizer, foi de facto a loucura, mesmo em termos quer de som, quer de luz, porque era a única forma, e a festa impôs também pela qualidade técnica. Eu quero chamar a atenção que na festa também acompanhou toda a evolução tecnológica. Por exemplo, Uhum. a festa demonstrou e criou
julgo que não é demais dizê-lo, e é com uma certa, enfim, por um lado humildade, mas por outro lado orgulho, de dizer que a festa criou as primeiras profissões neste âmbito, que também não existiam, digamos assim, os agentes dos músicos, não existiam os roadies, não existiam técnicos de som de ar livre, como haviam muitos técnicos de som, mas todos eles estavam ligados à rádio e não estavam propriamente ligados ou então a espetáculos indoor, dentro de Uhum. casa, mas não assim em espetáculos de outdoor, não é? Portanto, não existiam técnicos de frente, técnicos de mesa, técnicos, tudo isso, toda essa, digamos, profusão de profissões que na altura nasceram e foram evoluindo, Uhum. foram crescendo, etc, etc. A festa deu um grandíssimo contributo para também que todas elas existissem. E continua a dar, porque ainda hoje em dia há muitos jovens estagiários que procuram a festa para perguntar se podem, quer durante os dias, quer antes, perceber como é que se fazem algumas das questões, nomeadamente produção, etc., por aí fora. Portanto, Uhum. até nesse aspecto da criação de novas profissões, da ajuda nessa onda das novas profissões, a festa foi pioneira. E ainda bem que o foi, porque hoje em dia, claro, tudo isso é um movimento muitíssimo grande e profuso de trabalho. Há várias associações e até sindicatos que foram criados, entretanto, em função de todas essas profissões, e é um orgulho dizê-lo que a festa teve também aqui o seu papel. E não só, hoje em dia temos uma profusão muito grande, e eu acho que isto é positivo, de festivais organizados pelos mais diversos tipos de associações e de municípios e etc., com muita qualidade, em vários aspectos, que certamente beneficiaram também disso, não é? Hum, Seguramente, aliás, olha, nós temos uma metodologia, a festa tem uma metodologia que é saudar todos os outros festivais. Quando há um ok. festival que se faz, a festa saúda o festival tal, a festa saúda o festival Y. Portanto, nas redes sociais temos essa, porque nós não somos, digamos assim, não estamos em colisão com ninguém, antes pelo contrário, todos são bem-vindos, todos os festivais são importantes, cada um no seu setor e na sua música, e todos contribuem para, de facto, a cultura possa ser afirmada nos termos da nossa Constituição. Portanto, não somos opositores a nenhum, antes pelo contrário, abrimos os braços e saudamos todos. E tu, como é que vais parar a estas andanças da Comissão de Espetáculos, Bem, da eu, Comissão Executiva da eu, Festa? eu na altura era estudante do Liceu Camões, tinha 15 anos no 25 de Abril, embora já conhecesse o partido antes do 25 de Abril e, em particular, a União dos Estudantes Comunistas, só depois do 25 de Abril é que me inscrevi como militante na União dos Estudantes Comunistas e, portanto, na primeira festa, em 76, tinha dos meus 16 para os 17 e, portanto, era lógico que, enquanto membro da UEC, na altura, participasse logo na feitura da festa, que foi uma grande tarefa. Isto porque também isto é um aspecto que eu também tenho que ressaltar, que é o seguinte: a juventude em particular dá um contributo brutal à festa do Avante. Todos contribuem, mas a Uhum, juventude em uhum. particular está muito ligada também à divulgação da festa, à construção da festa, às propostas e às inovações que vêm à festa. E, portanto, este global, digamos, de jovens, a JCP agora e a UEC e a UJC, antes Uhum. da JCP se formarem com estas duas organizações de juventude, foi sempre um setor que deu um contributo fundamental à festa. Portanto, claro, nós nessa altura, eu, por exemplo, lembro-me que na semana antes da festa praticamente não fui a casa. E era ali quase a dois passos, porque metia-me no Uhum. 28 e ia para Moscavide, que eu morava em Moscavide, e portanto podia dar um salto todos os dias e dormir em casa e voltar no outro dia, porque havia os transportes, digamos, diretos. Mas a necessidade de trabalho era tanta
na verdade, pronto, que nesta semana lembro-me de nem sequer ter ido a casa. Olha, já agora, a melhor festa é a que está para vir, não é? Nós também sabemos Nem isso. mais, é sempre a que está para vir. Como é que tu olhas para os próximos 50 anos da Festa do Avante? Ou seja, o que é que ainda pode acontecer que amplie esta ideia da Festa do Avante como um grande espaço de convívio, um grande espaço de cultura, um grande espaço também de afirmação política? Olha, uma coisa te garanto, desde que a festa continue ligada, como está, aos problemas e às lutas e às massas, do nosso país, seguramente ela vai sempre melhorar, porque é essa força que nos vem do povo que nós construímos sempre uma festa melhor. Se não fosse essa força, se não fosse esse alicerçar no fundo, com os problemas e com as realidades do povo português, a festa já tinha morrido há muito tempo. E ela não morre nem morrerá, porque enquanto continuarmos ligados ao povo nas suas diversas acessões, é claro que a festa será sempre cada vez maior. E eu estou muito esperançosa. Eu sou uma pessoa de futuro e não de passado. O passado é muito importante. O passado serve para compreendermos a história e para que o presente e o futuro sejam melhores, não é? Porque se nós não conhecermos a nossa história e não concluirmos dessa mesma história as questões que estão corretas e incorretas, não podemos evoluir nem avançar. Portanto, a história e o passado, nesse aspecto, são importantes, como é óbvio. Mas isto não quer dizer que não se projete o futuro, porque o futuro é agora e nós temos que lutar por ele sempre, e a festa também tem esse papel. Portanto, eu estou convencida que daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos a festa continuará a existir, muito provavelmente de uma outra forma, porque as formas são diferentes e nós vimos a evolução também da nossa festa desde a primeira hora e, portanto, estou convencida que se acompanharmos essa mesma evolução e em ligação sempre, como continuamos a estar, com os problemas e a realidade, será sempre uma festa que não haverá festa como esta. Nós estamos a gravar este episódio praticamente a poucos dias de uma greve geral bastante importante, e isto vem na sequência dessa ligação à vida que a Festa do Avante tem. Como é que esta greve geral também vai entrar pela Festa do Avante adentro e como é que a própria festa acaba por dar vida e força também a todas estas lutas que fazemos ao longo do ano, nos intervalos entre as festas do Avante? Bom, esta greve é particularmente importante, que a sua participação seja massiva, e estou em crer que será, face ao que está em termos de objetivo para conseguirmos que o pacote laboral que aí está a atentar contra os direitos dos trabalhadores possa efetivamente ser finalmente derrotado, não é? Porque ele já foi derrotado em diversos aspectos, já se concluiu e toda a gente já percebeu que a grande maioria do povo português está contra este pacote laboral, mas mesmo assim, de uma forma completamente teimosa, o governo tem continuado a tentar que efetivamente esse pacote laboral seja eventualmente aprovado pela Assembleia da República e, portanto, o que está aqui em causa é nós derrotarmos este mesmo pacote laboral. Eu relembro, por exemplo, que na minha área, naquilo que a mim me diz respeito, enquanto trabalhador na área da justiça, há um abaixo-assinado que circulou durante 24 horas e que teve uma larguíssima adesão de precisamente profissionais da justiça, sejam eles advogados, procuradores e juízes também, no sentido de manifestar também neste âmbito da justiça o seu descontentamento total com as medidas que estão aqui, que aqui estão propostas por esse governo. E, portanto, porque é que a festa também está ligada a tudo isto? Lá está, como eu dizia há pouco, de facto, todos aqueles que constroem a festa têm os seus ideais bem assentes no texto da Constituição. E, portanto, se assim é,
e todos aqueles que a constroem estão com estes ideais e lutam por eles e em termos da ação, que é o fundamental, é a ação, é agir e lutar por esses mesmos direitos, seguramente que a festa também irá retratar, em termos depois históricos e não só, várias exposições já tiveram na festa ligadas às diversas greves que foram sendo feitas ao longo do tempo, desde as primeiras greves pela conquista das 8 horas de trabalho, ainda no tempo do fascismo, até às greves gerais, que agora ultimamente tem sido necessário realizar, porque ninguém realiza uma greve de ânimo leve, não é? Porque efetivamente não se ganha o salário nesse dia de greve, entre outras coisas, e todas as complicações que efetivamente nós sabemos que essas greves irão ter também na vida e na dinâmica do nosso país, mas precisamos de as fazer precisamente porque os direitos pelos quais nós efetivamente lutamos são consignas maiores que não podem ser postas em causa em nenhum momento. E se estamos precisamente nesta fase de resistência, é uma resistência, mas é uma resistência com avanços. É uma resistência em que há linhas vermelhas que efetivamente não podemos de maneira nenhuma aceitar e que este governo queira colocar em causa. Sim, aliás, todos os dias se luta e muitas vezes se ganha. O nosso jornal, o Avante, que dá nome à festa, não é? Acaba por refletir também muitas dessas lutas e dessas vitórias. Olha, para finalizarmos, não podíamos deixar de falar da programação desta 50ª Festa do Avante. Queres fazer algum destaque desta programação? Isso é sempre injusto, não é? É sempre ingrato. Não, é sempre muito redutor estar, digamos assim, de alguma forma, a salientar este ou aquele espetáculo. Mas quero só dizer uma questão que esta é importante, é que a festa tem ao longo destes anos todos feito sempre uma consigna fundamental que é aceitar a proposta do artista, que faz essa proposta do seu espetáculo, mas logo a seguir à aceitação, eu costumo logo dizer e quem são os convidados que vais trazer? Uhum. Ou seja, há uma dinâmica muitíssimo forte no sentido de incentivar que as propostas que vêm à festa do determinado artista A, B, C ou D tenha sempre esse, enfim, complemento, digamos assim, de um convidado, ou 2 ou 3, porque assim damos palco também a outros artistas e fazemos espetáculos originais, que são espetáculos que em princípio só acontecem na Festa do Avante. Muitas das vezes estes mesmos artistas já sabem que o segundo momento do meu diálogo com eles é e quais são os convidados que vais trazer? E portanto muitas vezes antecipam-se e na proposta que fazem vêm logo os convidados. Portanto, eu salientaria que de facto os convidados aí estão. O Pedro Joia convida, como sabemos, o Ney Matogrosso. O Janita Salomé convida a Ana Bacalhau e a Maria João do Jazz. Uhum. O Tim convida o Mário Lajinha, também o próprio Pedro Joia e um grupo Encantos, um grupo coral feminino, Tutti Encantos. Portanto, digamos, todos estes espetáculos que no fundo têm estes convidados são fundamentais e ressaltaria esses só porque, enfim, esta nuance aqui dos convidados era importante. Mas, para além desses, vamos ter seguramente o Carlão, que também vai trazer um espetáculo, ainda não anunciou convidado, mas eu estou em crer que vai anunciar um convidado ainda. E outros que muitas vezes logo não fazem essa proposta, mas depois no desenrolar vão, digamos assim, ainda trazer, e alguns até só se sabe mesmo em cima da festa, ou então já mesmo quando estão quase a 2 ou 3 dias do espetáculo é que muitas vezes anunciam o convidado ou até não anunciam e em cima do palco lá aparece esse mesmo convidado. Portanto, esta junção, esta união, esta partilha, esta forma também que nós encontramos de, enfim, sugerir sempre que possam trazer convidados é fundamental para a nossa festa e traz esta riqueza
que muitas vezes julgo, pelo menos noutros, não tem sido tanto assim, não é? É um ADN muito específico da nossa festa. Muito bem, fica aqui aberto o apetite, até porque vai fazer falta não só para os espetáculos musicais, mas para as iguarias gastronómicas e quem sabe também para o desporto, para o cinema, para o teatro, para os debates políticos. A festa é feita de tudo isso. Vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de setembro na Atalaia, na Amora, no Seixal. Lá nos vemos, espero eu. Eu nunca consegui corresponder ao teu convite de ir até, de ir até aos camarins do palco. Então, mas as portas estão abertas. Sim, obviamente, sim, não eu é sei, por aí. eu sei. E pronto, fica Aliás, aqui. não só para ti, como muitas outras pessoas que muitas vezes gostam só de ir lá dar um abraço ou de contactar com este ou aquele artista, ou pedem muitas vezes para o filho ter um autógrafo deste ou de outro artista. Enfim, e com as mínimas regras de segurança, permitimos sempre que isso se faça, porque aquele espaço, embora seja um espaço de trabalho, mas é um espaço que também pode ser acedido de alguma forma também por todos quantos fazem a festa. Muito bem, muito obrigado, Madalena, por teres vindo até aqui às Quintas do Avante. Foi um gosto vermos-nos na festa, então. O gosto foi meu, o gosto foi meu. Todos os bocadinhos são poucos para falar da festa. A festa está-me no sangue e com o sangue continuamos a fazê-la com a nossa luta. Sempre. Obrigado, Madalena. Obrigada. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.